Olá, eu espero que você venha estar bem. Nós estamos aqui para mais um dia, falar um pouco da mensagem do Senhor. Lembrando que este vídeo é um vídeo que não tem edição, que o Senhor Jesus ele tem colocado em nosso coração, então que nosso coração está cheio. Nós temos transmitido aqui diariamente, exaltado é o nome do Senhor. Eu entendo que muitas das vezes você se questiona sobre algumas coisas que está acontecendo na sua vida, sobre este lugar aí a qual você está. Muitas das vezes você fala que você não é aceito, que você não se destaca no meio desse lugar. Muitas das vezes Deus, ele tem algo maior para a sua vida. Deus, ele diz por sua palavra que ele é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo a qual pedimos, daquilo a qual pensamos. E Deus, ele sempre tem o melhor para os teus. Eu quero falar de algumas pessoas na Bíblia que tiveram o seu nome em lugar de destaque, que tiveram a sua vida exaltado pelo Senhor. Muitas das vezes você passa por essas humilhações e não entende, mas a palavra do Senhor vai dizer que os humilhados eles serão exaltados. Então eu quero te dizer que Deus, ele vai te colocar num lugar de destaque. Deus, ele não te escolheu para você viver nessas frustrações a qual você está vivendo, neste lugar a qual você está vivendo. Você precisa ouvir a voz de Deus, assim como Abraão escutou a voz de Deus e foi para o determinado lugar onde Deus o determinara que ele fosse. Quando Deus falou a Abraão, ele disse assim: Abraão, sai do meio dessa terra, do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Muitas das vezes nós precisamos andar na direção de Deus, ouvir a voz de Deus, mas para que nós venhamos a ouvir a voz de Deus, nós devemos entregar ao Senhor em oração, devemos nos entregar no jejum, para a nossa carne ficar morta e nós ouvir a voz de Deus. Eu peço que você venha fazer um jejum na parte, não sei, da manhã, um horário ao qual você achar melhor, não sei se você prefere fazer só de pão, ou seja, ou se isentar de algum alimento que você não prefere comer ali para jejuar para com Deus, ou fazer um jejum somente de água, para que você venha escutar a voz do Senhor e você verá grandes coisas acontecer. Nós vemos hoje nesse texto ao qual nós iremos meditar, que está lá em Daniel, no seu capítulo de número 6, a partir do verso número 1 em diante, que fala de Daniel na cova dos leões. Esse texto é um texto muito conhecido e é um homem a qual Deus exaltou na face da terra. Logo aqui no verso número 1 vai dizer assim, para você ter uma ideia. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Nós vemos aqui que Daniel, ele tinha algo diferente desses príncipes, desses presidentes, tanto que o rei, aleluia, o colocou em uma posição maior do que todos os esses. Ou seja, Deus, ele tem algo diferente para fazer na sua vida. Muitas das vezes você quer colocar a sua vida em uma posição a qual outra pessoa está, mas só que Deus, ele te escolheu para algo maior, para um propósito maior. Muitas das vezes você está nessa empresa a qual você está, e muitas das vezes você fica se questionando por que você está sempre na mesma, por que você não cresce, por que você não muda. É porque Deus, ele sempre tem um lugar maior para a sua vida. Foi assim com a minha vida, quando eu pensava que em alguns lugares era o meu lugar, mas Deus sempre colocou em um lugar melhor, Deus sempre tem o melhor para nós. Muitas das vezes você está neste lugar no qual você está, seja você com tantos sonhos, com tantos projetos, com tanta expectativa de crescimento, e muitas das vezes você quer ficar na posição a qual você está. Muitas das vezes você quer ficar aí na casa dos seus pais, muitas das vezes você quer ficar sobre este lugar qual você acha que é mais fácil estar aí, mas o Senhor sempre tem coisas maiores para nós. Às vezes nós nos acomodamos com o hoje, muitas das vezes estamos pensando somente no hoje, somente na nossa condição a qual nós estamos agora, mas o Senhor, aleluia, ele fala que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, e o amanhã, como testifica a palavra do Senhor, pertence a Deus. Então, muitas das vezes nós estamos com os nossos olhos focados no hoje, mas o Senhor ele sempre vai nos colocar em posições maiores
não para a nossa glória, mas para a glória dele. Nós vemos aqui que Daniel ele se destacou, ele se distinguiu desses presidentes e desses príncipes, tanto que o rei colocou ele em uma posição maior e constituiu ele sobre todo o reino. Mas só que nós vemos que quando Deus começa a operar milagre em nossa vida, assim como vai operar na sua, e já tem trabalhado em seu favor, vai ter algumas oposições. Nós vemos que ali algumas pessoas, alguns daqueles príncipes, presidentes, falou que não tinha como pegar Daniel, a não ser que, se não pegasse ele, induzisse ele ao erro na própria fé dele, a qual aqui no verso 4 vai dizer assim: então os príncipes presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Muitas das vezes você está querendo algo da parte de Deus, mas sempre Deus irá fazer algo em seu favor, mas vai ter alguns levantes, algumas pessoas vão se levantar contra você no caminho, muitas das vezes até pessoas que você se considera muito achegado a você, vai se levantar contra a sua vida. Nós vemos que aqui com Daniel não foi diferente. Algumas pessoas próximas a qual ele estava ali, que era para obedecer ele, porque ele estava sobre todo aquele reino, mas só que a inveja queria destruir a vida de Daniel, mas não conseguiu destruir, porque aqui nós vemos que logo eles colocaram uma lei que não se podia buscar Deus algum, e o rei assinou esse decreto, o rei Dário, mas só que nós vemos que Daniel, ele foi, por conta desse decreto, Daniel orava 3 vezes ao dia. Veja, muitas das vezes nós queremos as bênçãos do Senhor, mas nós não estamos propostos a orar, a buscar a face do Senhor. Deus te convida para uma vida de oração, para uma vida de consagração na presença dEle, porque grandes coisas Ele irá fazer por você e você vai se destacar no local onde você está. Se não for no local onde você está, Deus vai te levar para um lugar melhor. E eu creio que algo novo da parte de Deus vai acontecer, porque Deus te deu um espírito excelente, onde habita o Espírito Santo de Deus, a liberdade. Aleluia! A palavra do Senhor diz que se o Filho do Homem o libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Então você é livre pela palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que você é limpo e limpo pela palavra. Exaltado é o nome do Senhor. E você não irá ficar preso, você não irá ficar nessa sujeira, neste mal qual está sobrevindo sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Muitas das vezes você se questiona diante do Senhor Jesus e tem dito por que o Senhor não me livrou ainda deste mal ao qual estou passando, mas sempre ao tempo de Deus. Nós vemos que aqui essas pessoas induziram Daniel a ser levado para um lugar a qual Daniel não queria estar, mas foi por conta da inveja, por conta da calúnia, da mentira, que Daniel esteve ali. Eu quero profetizar sobre a sua vida que a mentira não vai prevalecer contra a sua vida. Quero profetizar que este mal não vai prevalecer contra você. A palavra do Senhor diz que 1000 vão cair do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Deus vai lhe dar o escape. Deus vai fechar a boca do acusador. Deus vai fechar a boca daquele que se levanta contra a sua vida sem causa. Eu sei que você está passando por essa situação aí. Muitos falam que você não é digno, que você não merece estar onde está, mas foi Deus que colocou você neste lugar. Foi Deus, aleluia, que te colocou. E se não foi Deus que te colocou aí, você pode ter certeza que aí você não vai prevalecer. Você vai ir para um lugar melhor, porque Deus, ele tem o melhor para os seus filhos. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que as coisas que os nossos olhos não viram, ouvidos não ouviram, que as coisas que não se achegou ao nosso coração, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então nós vemos aqui que o rei se indignou por ver Daniel cair nessa cilada. O rei muitas das vezes não sabia dessa mentira, o rei não sabia que essas pessoas tinham enganado, e ali, como ele havia assinado, ele achou por bem cumprir o decreto. E ali nós vemos que o próprio rei lançou Daniel na cova dos leões. E o rei ele não conseguiu descansar à noite, não conseguiu dormir. E Daniel foi lançado na cova dos leões, foi fechado aquele lugar. Mas só que Daniel ele dormiu na cova desses leões, enquanto o rei não dormia, não descansava, e Daniel, que estava ali no perigo, dormiu e descansava. Eu quero dizer que diante dessa situação, Deus vai te dar paz.
Deus vai te dar um descanso diante dessas lutas, essas batalhas. E Deus vai fechar a boca do leão contra a sua vida. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que nenhum mal vai nos suceder, nem praga alguma vai chegar à nossa tenda. Então, você fica firme em Cristo. Você pode estar na cova dos leões, os leões podem estar lá dentro, mas o Senhor está com você. Assim como Deus estava com aqueles jovens naquela fornalha de fogo. Eles falaram, por acaso nós não jogamos três? Por que tem quatro e um semelhante ao Filho do Homem que está lá dentro? Exaltado é o nome do Senhor. Deus não vai te deixar perecer. Você não está só. Deus está com você. Ele vai fechar a boca do leão. Ele vai trazer a justificação sobre a sua vida. E ali, quando o rei foi de manhã, chamou por Daniel. E Daniel falou, vive, ó rei. Aleluia. Daniel viveu. Mas eu posso dizer que Daniel, ele não falou, viva o rei, diante o rei que ali estava. Mas ele falou, viva o Senhor Jesus, que fechou a boca do leão e me livrou da boca desses famintos leões. Exaltado é o nome do Senhor. Deus irá lhe livrar. Aleluia. Porque tem algo maior para a sua vida. E algo está por vir que você vai se alegrar na presença de Deus. Eu quero profetizar isso na palavra de Deus para a sua vida, que o Senhor, eu creio que tem falado com você. Eu peço que você venha dar o seu like, venha se inscrever neste canal, venha compartilhar este vídeo para que outras vidas venham ser alcançadas por esta palavra do Senhor, não como forma de gratidão a mim, mas como gratidão a Ele, gratidão ao nosso Pai, ao nosso Senhor, ao nosso Jesus, ao nosso Deus, que tem feito grandes coisas por nós. A palavra do Senhor diz que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Então, creia nesta palavra e acredita que o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida.